Drácula é o romance de terror gótico lançado em 1897, escrito pelo autor irlandês Bram Stoker, tendo como protagonista o vampiro Conde Drácula. Tornou-se a mais famosa história de vampiros da literatura. Drácula mistura ficção de terror gótica sobre vampiros. Embora Stoker não tenha inventado os vampiros e tenha sido influenciado por contos anteriores, o seu romance foi responsável pela popularização dos vampiros através de muitas peças de teatro, cinema e televisão. Hoje, no Red Go Livros, falarei sobre esta obra epistolar que ganhou inúmeras interpretações ao longo da história. Hoje nós vamos falar aqui no Red Go Livros sobre Drácula de Bram Stoker. Eu não vou dar spoiler sobre o livro, mas eu vou contar o que eu acho sobre este livro. Eu terminei de ler ele já há algum tempo e tem uma pessoa, um parente próximo a mim, que está lendo ele e está gostando muito. E o que eu tenho para falar deste livro? Esse livro que eu tenho para falar dele é que ele é um livro de terror, ele é gótico, tá? Ele é um livro bastante gótico, não é bastante, mas é bem sombrio e romance. Ele é um livro de romance. Por incrível que pareça, Drácula, ele é um livro a qual o vilão, o vilão não é tão mal assim. O vilão, ele tem um ponto de vista, entendeu? Um homem muito apaixonado que trabalhava para a igreja, trabalhava para Deus, por assim dizer, e por um acidente do destino acaba perdendo sua esposa e culpa Deus por isso. E aí até então se torna amaldiçoado, não só ele, mas como o castelo e tudo que vive em volta dele se torna amaldiçoado. E ele se torna um monstro, um vampiro, o conde que empalava pessoas, matava pessoas, se torna um vampiro e começa a morar sozinho em seu castelo. A história começa já em uma época, na época vitoriana, numa época bem à frente, e o livro começa a contar sobre um jovem que vai vender terras para o conde, e o conde, naquela espera toda, literalmente vai para comprar as terras e percebe que pode amar de novo, que ele poderia se apaixonar e que poderia amar novamente. O que a gente pode enxergar no conde é que ele se torna um homem solitário, sozinho, depressivo, por um amor doente. Vou falar logo a verdade. O livro, ele se desenrola entre o bem e o mal, literalmente falando. Ele não tem um meio termo. O Drácula é o mal em pessoa que existe no livro. E o bem são rapazes, um grupo de rapazes que vão tentar matar o Drácula no decorrer da leitura. Tudo por causa de uma mulher também. A mulher, por assim dizer, é Mina, que é seu nome. A Mina, ela é idêntica à mulher do Drácula, a verdadeira esposa do Drácula, né, Elizabeth. É idêntica a ela, e nós notamos duas coisas que possam ser interpretadas no livro. Ou ela se parece muito com a menina, ou ela pode ser uma possível reencarnação da rainha do conde. E isso fica claro no livro, e o conde começa a querer essa moça, a Mina, para ficar com ele, lógico. Só que ela já era destinada a um casamento, ela já tinha o amor da vida dela, aquele processo. Então a história gira em torno disso aí.
o noivo dela com os amigos próximos, né? E tentando enfrentar este vilão, esse cara, o mal em pessoa, o próprio Drácula. O que eu posso dizer de Drácula é, por ser um livro que foi escrito há muito tempo atrás por Bram Stoker, ele é um livro aí que ele tem uns 100 e poucos anos, mais ou menos, de feito. O que eu posso dizer do livro é, ele é um livro muito bom, ele é um livro que a leitura dele flui muito rápido. Você pode estar vendo, achando que ele é grosso desse jeito assim, que você não... Ah, mas ele é grosso demais, eu não vou dar conta de ler. Mas pelo contrário, ele é um livro que você consegue ler muito fácil, porque ele é um livro feito todo através de diários, cartas, jornais. Então ele é um livro que ele é feito... Os personagens deste livro dão a entender para você que é como se eles estivessem vivos. Entendeu? Você começa a gostar de um dos personagens, começa a gostar de outros personagens, você começa a ler o diário deles, né? Trechos do livro vão contando o diário de como eles estão vivendo no decorrer da história, entendeu? E contando ao redor do Drácula os acontecimentos que estavam, né, acontecendo em volta deles. Então, assim, eu particularmente, eu acho ele um livro muito bonito. E ele não é um livro de terror, daqueles terrores de você falar assim, ah, Jorge, mas esse livro aqui, ele é um terror pesado demais. Não, pelo contrário, ele é um livro de terror, mas ele é um terror leve. Ele é um terror que você quer saber como aquilo vai acabar. Você vai lendo a história, você chega no meio da história e você já tem os seus personagens principais. Você começa a ver os personagens fazendo certas loucuras, certas coisas que você começa a se questionar, será que eu faria isso, será que eu não faria isso? Gente, sério, você consegue entrar dentro do livro e quando você vai lendo, você vai lendo e num estalo de dedo, quando você vai ver, você já está acabando o livro. Ele é muito rápido, entendeu? Então, assim, Drácula, o que eu tenho para falar dele é que, se você não leu, leia Drácula, você não sabe o que está perdendo. E se você fala comigo que este livro é parecido com aquele famoso Drácula de Bram Stoker, o clássico que passou, né, e passa, e é um filme que tem dele, se é parecido, o que eu tenho para te dizer é, lógico que fizeram inspirados no livro, mas você não consegue enxergar daquela forma. Tá? Eu, particularmente, eu não consegui enxergar os personagens daquela forma, não consegui enxergar. O máximo que o filme vai tentar te inspirar, não vai conseguir chegar. O livro, ele tem partes que te tocam bastante, que o filme não tem. Então, assim, o Drácula, pelo que eu pude entender dele, ao mesmo tempo que ele é um homem inteligente, ele é inteligente e ao mesmo tempo a inteligência dele, como eu posso explicar? A inteligência dele morre com ele na eternidade do tempo que ele fica amaldiçoado. E ele encontra pessoas que vão tentar passar por cima dos planos dele, entendeu? E essas pessoas, dentro deles, tem um personagem a qual eu agrado muito, que é o Van Helsing. O Van Helsing é um personagem muito cativante e ele é um cientista formidável da época. Então, assim, Van Helsing, ele tenta abordar o tempo todo aquela contrapartida de a ciência batendo com religião, batendo com o ocultismo. Então, ele coloca sempre isso. Então, o Van Helsing, a grande maioria das vezes, o Van Helsing e o grupo conseguem sempre interceptar os planos do Drácula, por várias vezes. E o que eu consigo notar é que não é uma falta de inteligência do Drácula, mas é como se o Drácula, como eu estou tentando explicar, é como se a inteligência do Drácula morresse em certa parte com ele no tempo, entende? Então é um livro muito profundo, é um livro de amor muito profundo e compensa ler. O autor, ele, através deste livro,
você vai entender que todos os vampiros que existem hoje, que a gente assiste, vieram praticamente do folclore, né? Lógico, não pelo folclore que o autor criou, que o autor não criou o folclore de vampiros, mas ele criou um conto de vampiros inspirado no Drácula, no Conde, no verdadeiro Conde, que inspirou vários vampiros, né? No caso, teatro, filmes, séries. Então, assim, é um livro, gente, que compensa muito você ler. É um livro muito bom. Para quem está entrando agora no mundo da literatura, que quer ler, que quer começar lendo alguma coisa boa, leia Drácula. Compensa muito e é muito bom. Eu, pelo Red Go Livros, eu dou 10 para essa obra magnífica. E lembrando que a história dela é toda feita através de cartas e de contos vivenciados pelos personagens ali. Então, assim, ele não é um livro que você vai ler e vai falar fulano de tal andou nesse lugar. Não, ele é um livro que ele está contando a visão de alguém que está passando, entende? Tipo, é como se eu tivesse vivido hoje, eu vou escrever o que eu vivi hoje. Então, assim, você sente o tempo todo como se os personagens fossem vivos, fossem reais. O que eu tenho para falar desse livro é que, para mim, ele merece 10. É uma obra formidável. Bram Stoker criou um vampiro dentro de um conde que existiu e que tem um positivo no nosso canal. Deixem um like, não esquecem de se inscrever, ajudem a gente, fazer os vídeos não é fácil. E deixa um tininozinho aí, deixa um joinha aí pra gente aí, tá bom? Tudo de bom pra vocês, ótimo abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.